as pessoas, elas procuravam o casamento dentro das suas próprias famílias. Isso aconteceu, por exemplo, com Abraão, quando percebeu que o seu filho estava na idade, estava no tempo de arranjar alguém para viver com esse alguém a vida comum. Ele pegou o seu mordomo e deu ordens muito claras a ele, no sentido de que ele fosse a parentela de Isaac, para ali lhe trazer uma esposa, lhe trazer uma companheira. E no Novo Testamento, isso é muito claro para nós. O Novo Testamento nos deixa uma ética muito clara, no sentido de mostrar que o cristão deve se casar com alguém da mesma natureza que ele. Então a Bíblia diz que nós temos a natureza de Cristo. Isso significa que ao contrairmos o casamento, o matrimônio com alguém, nós devemos fazer isso com pessoas da mesma fé que nós. Hoje, no mundo pós-moderno, a escolha ela é livre, ela é da pessoa. Contudo, pessoas crentes tomam essas decisões dentro dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Existem aquelas pessoas com uma fé extremamente ingênua que busca de uma forma um tanto quanto mística a respeito da confirmação de Deus para o casamento com alguém. E aí querem ouvir uma profecia ou querem ouvir de alguém a respeito de se casar ou não com uma determinada pessoa. A Bíblia não deixa base para isso. Ela simplesmente estabelece que devemos nos casar com alguém que comunga da mesma fé que nós, está comprometida com Jesus como Senhor e está comprometida com a ética das Escrituras Sagradas. A partir daí, nós vamos fazer uso do bom senso e nós vamos fazer uso de alguns princípios gerais que nos nortearão dentro dessa decisão a ser tomada. Contudo, repetindo, a vontade de Deus é que eu busque orientação nas Escrituras Sagradas, no aconselhamento cristão muitas vezes, e sempre na oração, no sentido de que façamos uma escolha dentro dos motivos certos, dentro dos parâmetros deixados pelas Escrituras Sagradas. O tópico de número 2 da nossa aula fala sobre o casamento. Então, o casamento é a união estável, afetiva entre duas pessoas. O Estado tem um papel na questão do casamento. O Estado ele é o legislador do casamento. O casamento ele é regido de acordo com as leis do país no qual vivemos. Esse é o aspecto jurídico do casamento. Olhando do ponto de vista legal, o casamento é um contrato jurídico estabelecido entre duas pessoas. E esse contrato, ele se faz por intermédio do casamento, o casamento civil. Assim, os direitos e deveres são legalmente garantidos. Mas a igreja também tem um papel no casamento. A igreja, ela outorga a sua bênção ao pacto estabelecido entre as duas pessoas que se casaram. Então, o Estado, oficialmente, legalmente, ele faz a jurisprudência do casamento. Contudo, a igreja, quando celebra o casamento através de um dos seus oficiais, ela está notificando à sociedade a união conjugal entre as duas pessoas e outorga a sua bênção, aquela decisão entre as duas pessoas no sentido de se casarem. Nós não devemos nunca confundir o casamento em si com a cerimônia do casamento. No Estado, no cartório, é feito o casamento civil. Na igreja, é celebrada a cerimônia desse casamento. É feito uma festa com uma certa pompa, de acordo com as condições socioeconômicas das duas pessoas envolvidas, e ali
é notificado à sociedade que aquelas duas pessoas outrora solteiras, agora elas estão vivendo dentro dos limites do matrimônio. Há o risco também das pessoas confundirem o casamento em si com a cerimônia e às vezes se prepararem muito mais para a cerimônia do casamento, com gastos econômicos, às vezes acima de suas posses. Contudo, o casamento, ele não pode ser confundido com a cerimônia, ele começa a acontecer após a cerimônia. No momento em que é finalizada a cerimônia, eles se dirigem para suas casas, ali dá-se o início daquele relacionamento conjugal. Portanto, o casamento é uma coisa e a celebração do casamento é outra coisa diferente. O tópico de número 3 da nossa aula fala a respeito do divórcio. Conforme o dicionário Aurélio, divórcio é a dissolução do vínculo matrimonial, ficando os divorciados livres para contrair novas núpcias. Contudo, as Escrituras Sagradas nos outorgam uma ética muito clara a respeito do divórcio. Não é da vontade de Deus que as pessoas se divorciem. O ideal das Escrituras Sagradas é que as pessoas vivam dentro dos limites do matrimônio até que a morte os separe. Portanto, o casamento, segundo as Escrituras Sagradas, é a união duradoura até a morte de duas pessoas que tomaram a decisão de viverem de acordo com as regras, de acordo com as normas do casamento. Moisés concedeu carta de divórcio já lá no passado mais remoto, mais ou menos 3.600 anos atrás. É claro que havia algumas questões ali. Os homens se casavam e de repente, porque a mulher envelhecia ou adoecia ou por qualquer um outro motivo secundário, eles simplesmente repudiavam essa mulher. E aí passavam a se relacionar com uma outra mulher. Então, naquele período, o divórcio era algo solicitado pelos homens. E a lei de permissão do divórcio foi criada para a proteção da mulher, que era um ser relegado a uma subcondição. As mulheres eram muitas vezes trocadas, abandonadas, deixadas. As mulheres eram muitas vezes compradas e em momento algum tinham o direito de lançar mão do divórcio para o rompimento de um casamento. Esse era um privilégio do homem. Contudo, Jesus, no Novo Testamento, ele vem trazendo uma regulamentação um pouco mais profunda a respeito do divórcio. As pessoas que não queriam o casamento simplesmente poderiam se divorciar desde os tempos de Moisés. Mas Jesus, ele limitou o divórcio à prática da infidelidade conjugal. Arguído pelos fariseus, foi isso que ele respondeu. Ele limitou o pedido de divórcio à existência da prática de infidelidade conjugal. E Paulo, ele, vamos dizer assim, abriu uma outra possibilidade quando alguém é abandonado pelo seu cônjuge. Ele diz, olha, se alguém convive com um cônjuge descrente e ele consente em viver com ele, esse casamento deve ser mantido. Mas se a pessoa descrente decidir por romper com o casamento e solicitar o divórcio e se apartar do irmão ou da irmã, então que ele se aparte e o irmão e a irmã ficarão livres daquele contrato matrimonial. Contudo, a ética cristã ensina a respeito da permanência do matrimônio. O matrimônio deve ser estável e deve durar até a morte. Essa é uma posição ética que mostra o ideal das Escrituras Sagradas, embora saibamos que nem sempre o casamento dura para sempre. Contudo, nós devemos ensinar essa ética cristã, da durabilidade do casamento, até que a morte se torne no limite, até que a morte se torne no elemento de separação entre
aquelas duas pessoas que no passado contraíram núpcias e assumiram diante das leis humanas e diante de Deus que viveriam dentro das bases, dentro do fundamento da vida matrimonial pelo casamento. Estamos chegando ao final desta aula, esperamos que você tenha sido abençoado e de alguma forma tudo que foi ministrado aqui tenha alcançado a sua vida e feito alguma diferença. Até o nosso próximo encontro. Olá, professores e alunos da Escola Dominical, uma grande alegria, grande satisfação estar de volta. Nós estamos apresentando a revista da Escola Dominical, que tem como tema Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, Natalidade, Aborto e Reprodução Assistida. O nosso texto bíblico básico está no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 até o versículo de número 12. Acompanhem comigo essa leitura. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela derá à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. O texto áureo está na carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então o tema dessa aula é natalidade, aborto e reprodução assistida. Nós estamos falando aqui de um assunto extremamente importante, ele está no campo da bioética. A bioética é uma ciência aplicada às questões ligadas à natalidade, ligada à reprodução assistida. Nós podemos ligar à bioética outras áreas de conhecimento humano, por exemplo, a biologia, a filosofia, o direito e a medicina. A bioética ela se propõe a investigar as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana. Logo, este é um assunto extremamente importante que inclui questões científicas, questões teológicas, questões socioeconômicas. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo superpovoado. O tópico de número 1 da nossa aula fala sobre o controle de natalidade. O Senhor, quando criou Adão e Eva, deu a ordem no sentido de que eles crescessem, se multiplicassem e povoassem a terra. Isso aconteceria através do ato sexual. Contudo, nós estamos vivendo num mundo hoje extremamente povoado. A Bíblia, ela simplesmente coloca a questão de ter filhos como uma grande bênção. A Bíblia motiva os casais a terem filhos. O Senhor ordenou que eles deveriam crescer, se multiplicar, povoar a terra. O salmista, ele diz de uma forma muito clara: bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. E ele está falando de filhos. Contudo, hoje em dia, nós precisamos nos colocar atentos ao fato de que o controle de natalidade precisa ser exercido. Nós não podemos esquecer de forma alguma que os relatos bíblicos, eles simplesmente colocam em cena um tempo de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás, e nós precisamos estar antenados com a realidade. A melhor forma
de interpretar as Escrituras Sagradas é ler os seus textos e extrair os seus princípios para os dias atuais. Mas nós não podemos trazer aqueles acontecimentos das Escrituras, grosso modo, para os nossos dias. Portanto, a questão do controle de natalidade deve ser visto por nós com bom senso e com extremo cuidado. Não é possível que a população mundial continue a crescer como tem crescido até o momento presente. Seria impossível que o futuro da humanidade ficasse garantido. Estudiosos, cientistas mostram de uma maneira muito clara que é preciso haver um controle de natalidade efetivo. O planeta Terra, ele está exaurido nas suas capacidades de produção de alimentos e também tem a questão da água. Se a humanidade continuar crescendo no mesmo processo, na mesma progressão, simplesmente não haverá mais alimento e água suficiente para manter a espécie humana na face da Terra. Portanto, é preciso que haja o controle de natalidade. A explosão demográfica do mundo, principalmente nos países pobres, ela é responsável pela baixa qualidade de vida, pelas questões educacionais deficientes e também pela violência que campeia as grandes cidades do Brasil e do mundo. Portanto, é preciso que haja controle de natalidade. Na China, por exemplo, existe a lei do filho único. Todo casal que tiver mais do que o filho único, isto é, mais do que um filho, eles são penalizados com multas altíssimas. Então fica claro que a vida no planeta Terra, ela pode se tornar insustentável, impossível, caso a humanidade continue crescendo na mesma quantidade que vem crescendo até o momento presente. Existem segmentos religiosos totalmente contrários ao controle de natalidade. Contudo, a ética do Novo Testamento nos ensina a termos bom senso, a tratarmos de uma maneira racional as questões que estão à nossa volta. O tópico de número 2 da nossa aula fala sobre a prática do aborto. A Bíblia, ela simplesmente condena o aborto. O aborto é um atentado contra a vida. E tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento estabelece uma ética em que apenas Deus pode tirar a vida, assim como somente Ele pode dá-la. O Senhor é soberano nas questões a respeito da vida. No Antigo Testamento, por exemplo, fica muito claro isso. Não há base no Antigo Testamento para apoiar o aborto. Ao contrário, o salmista, por exemplo, diz que quando estávamos ainda informes no ventre da nossa mãe, o Senhor já se relacionava conosco, isto é, já havia vida em nós. Logo, a prática do aborto pode ser configurada, pode ser definida como uma prática criminosa, que precisa ser evitada. Na ética do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não há espaço algum. Nós não podemos, de maneira nenhuma, darmos mão à prática do aborto, à aprovação do aborto como algo legítimo, como algo legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista espiritual. Não é da vontade de Deus que a mulher pratique o aborto. Paulo, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele diz que ele havia sido escolhido pelo Senhor ainda no ventre materno. Do ponto de vista legal, no nosso país, há uma tolerância com alguns tipos de abortos. Por exemplo, quando a vida da mãe está em jogo, o chamado aborto em favor da vida da mãe, o aborto terapêutico. Isso é permitido pelas leis do nosso país. Existe o aborto
de feto anencéfalo. O feto anencéfalo é aquele que não possui a caixa craniana. Contudo, fica muito claro que na ética das Escrituras Sagradas, na ética cristã, é impossível ao homem definir, é impossível ao homem tomar a decisão de cessar com a vida. Portanto, esta não é da vontade de Deus, não está de acordo com a ética das Escrituras Sagradas. Existe o aborto praticado por questões amorais. Por exemplo, a mulher que é violentada, ela possui o direito de decidir pela continuidade da gravidez ou não. Contudo, as Escrituras Sagradas ensinam o perdão. Então, essa mulher deve perdoar o seu agressor e deve desenvolver a sua gravidez com amor por aquele que está no seu ventre, que é também o seu filho. A prática do aborto é algo reprovado pela ética cristã. Não há como encontrarmos apoio nas Escrituras Sagradas no sentido de sustentar esse tipo de prática. O tópico de número 3 da nossa aula fala sobre reprodução assistida. Há casais que por algum motivo não podem gerar filhos e então lançam mão do recurso da tecnologia no sentido de poder ter os seus próprios filhos. Nós vamos citar aqui nessa aula 3 tipos de reprodução assistida: a inseminação artificial, a fertilização in vitro e a barriga de aluguel. Na inseminação artificial, o sêmen masculino é coletado e inserido diretamente na cavidade uterina. E ali começa o processo de gestação da criança. Já a fertilização in vitro, o embrião ele é formado fora do útero. É coletado o sêmen masculino e o óvulo feminino e o processo de formação do embrião é realizado externamente em relação ao útero feminino. Depois desse embrião já formado, ele é inserido então no útero da mulher e começa ali o processo de gestação de uma vida que será concluído no 9º mês de gestação. Já a barriga de aluguel é o procedimento em que a mulher simplesmente cede o seu ventre para que nele seja implantado o embrião. Isto é, depois de se coletar o sêmen masculino, o óvulo feminino, eles são colocados um dentro do outro e externamente, quando o embrião estiver formado, ele é inserido na barriga de uma outra mulher, para que ela, durante 9 meses, gere o filho daquele casal que foram os fornecedores do embrião. A Bíblia não é clara a respeito da fertilização assistida, mas ao mesmo tempo ela não é contrária a esse tipo de recurso utilizado nos dias atuais, no sentido de conceder a casais que não podem, pelas questões físicas, pelas questões biológicas, gerar os seus próprios filhos. E então, essas pessoas simplesmente fazem uso dos recursos da medicina para terem os seus filhos, para terem esse grande privilégio. A Bíblia mostra que ter filhos é algo maravilhoso, especial. Nós jamais seremos as mesmas pessoas depois que tivermos os nossos próprios filhos. Então nós estamos aqui falando da ética cristã que regula essas questões tão importantes na vida do ser humano e estamos chegando ao final desta aula. Nós esperamos que de alguma forma você tenha sido abençoado e a nossa explanação aqui tenha trazido para você uma contribuição significativa dentro desses temas. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Olá, professores e alunos, estamos de volta gravando a revista que tem como tema Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos ministrar a lição de número 5, Eutanásia, Suicídio e Pena Capital.
O nosso texto bíblico básico está em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e o versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, João 10, 17, 18, Romanos 13, versículo 4 e 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Acompanhem comigo essas leituras. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: não matarás. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O texto áureo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O nosso assunto ele é extremamente controverso, polêmico. Nós vamos falar a respeito de eutanásia, suicídio e pena capital. É um assunto, como já disse, de extrema dificuldade na sua interpretação. Contudo, a ética cristã nos auxilia a encontrar um bom posicionamento dentro dele. O primeiro tópico da nossa aula fala sobre a eutanásia. Essa palavra vem do grego eu, que significa bem ou bom, e thanatos, que significa morte. Logo, eutanásia significa boa morte ou morte serena. A eutanásia é aquele ato em que os aparelhos são desligados de um doente terminal ou então é feita a suspensão do medicamento, no sentido de que toda a ação médica para a recuperação da pessoa doente, da pessoa enferma, essa ação ela fique suspensa, deixando que o ciclo de vida do paciente continue de uma maneira natural. Há muitas discussões a respeito desse assunto. Existem alguns países no mundo que adotam a eutanásia, em que, vamos dizer assim, a eutanásia é uma prática legalizada, contudo, em outros países, a eutanásia continua sendo uma prática ilegal, criminosa. Nós cremos que a vida pertence ao Senhor. A ética cristã ensina exatamente isso, baseado nas Escrituras Sagradas. Só Deus pode tirar a vida, porque só Ele pode concedê-la. Assim, mesmo a título, mesmo com a justificativa de minorar o sofrimento e a dor de alguém, na ética cristã, nós não encontramos base firme no sentido da prática da eutanásia, porque a vida é um direito inviolável. A palavra de Deus, a ética cristã, garante exatamente isso, o direito inviolável à vida. No mundo, como eu já disse, existem opiniões diferentes. Existem países que adotam a eutanásia, existem países que não adotam a eutanásia, por considerá-la uma prática absolutamente errada. É claro que tudo isso depende de vários fatores. Os países, vamos dizer assim, chamados cristãos, são aqueles que encaram a eutanásia com grande resistência. Mas há países, por exemplo, como a Holanda e a Bélgica, que adotam a eutanásia como uma prática normal. A Suíça, por sua vez, admite o suicídio assistido.
Suicídio assistido é aquele em que o profissional de saúde disponibiliza uma dose letal de medicamento ao paciente e aí esse paciente é conduzido ao óbito, ele é conduzido à morte. Na Alemanha e na Áustria, a eutanásia passiva, ela é ilegal. Isto é, não é permitido o desligamento dos aparelhos. E a vida precisa ser mantida. É claro que há um grande debate porque se estabelece um conflito entre o prolongamento e o apressamento da vida. Contudo, na ética cristã nós entendemos que o curso da vida de alguém depende do Criador, que a concede e a tira no momento certo. Desta forma, a eutanásia é vista nas Escrituras Sagradas como uma prática que não tem sustentação bíblica. As pessoas que realmente creem nas Escrituras Sagradas precisam ver a eutanásia como algo errado. O segundo tópico da nossa aula fala sobre o suicídio. Na literatura, nós percebemos que o suicídio ele é visto como um dos atos mais irracionais e absurdos do ser humano. E há um grande questionamento a respeito do suicídio, sobre o que move alguém ao suicídio. Que estímulo é esse? Que força é esta que é capaz de acovardar alguém diante dos desafios da vida, mas ao mesmo tempo encorajá-lo diante da morte? Então nós temos alguém, vamos dizer assim, tomado de depressão, acovardado, sem nenhum entusiasmo diante da vida, mas ao mesmo tempo essa pessoa em estado de prostração é capaz de reunir coragem o suficiente para tirar a sua própria vida. Há muitas razões, há muitas causas motivadoras do suicídio. Nós podemos, por exemplo, listar os distúrbios mentais. Então, se alguém vive um momento de desordem mental, isso pode induzi-lo ao suicídio. Existem as desordens de cunho físico, existem também as desordens de cunho emocional. Uma pessoa emocionalmente deprimida, ela pode ser conduzida ao suicídio. Os estudiosos dizem que toda pessoa que enfrenta quadros de depressão profunda é alguém suicida em potencial. Nós podíamos colocar aqui algumas questões na área emocional, por exemplo, já citada a depressão profunda, a esquizofrenia, os problemas de bipolaridade, o vício em drogas, em álcool, de repente alguém que enfrentou um quadro de humilhação social, ou então está vivendo uma profunda crise na sua vida econômica. Então todas essas questões podem conduzir alguém a achar que a sua saída é a depressão, é o suicídio. Contudo, a Bíblia condena o suicídio, porque só o Senhor pode dar a vida. A diferença entre homicídio e suicídio é que o homicida é aquela pessoa que tira a vida de alguém. E o suicida, por sua vez, é alguém que tira a sua própria vida. Tanto o homicida quanto o suicida incorre nos pecados contidos nas Escrituras. Por exemplo, a ordem de não matarás inclui a morte, o não matar a si próprio. O dito por Paulo, aquele que destruir o templo de Deus também será destruído, é um texto bíblico que entra em rota de colisão com a prática do suicídio. Portanto, a vida pertence ao Senhor que a dá e só o Senhor pode tirá-la. O tópico de número 3 da nossa aula fala sobre a pena capital, ou pena de morte. Em alguns países do mundo, como Estados Unidos, a pena de morte é praticada em alguns estados. A pena de morte ela é utilizada como um instrumento de castigo, de punição, de repressão contra
a criminalidade, contra a violência, enfim, contra toda espécie de crime. Contudo, boa parte do mundo não aceita a pena capital e a tendência é que mesmo nos Estados Unidos a pena capital, pouco a pouco, vai deixando de ser utilizada. No Brasil, por exemplo, jamais a pena de morte seria instalada, embora alguns políticos, alguns senadores e deputados acham que ela poderia ser viável no Brasil no sentido de conter o índice de criminalidade. Contudo, nós sabemos perfeitamente que a pena de morte traria uma consequência gravíssima para a nossa nação. É só olhar para os nossos presídios, por exemplo, que nós vamos ver que as pessoas, em raríssimas exceções, que dispõem de grande condição financeira, elas conseguem burlar o nosso sistema de justiça e continuar na impunidade. Portanto, a prática da pena de morte, ela seria extremamente imprópria, errada, em países como o Brasil, e nós acreditamos que em qualquer país do mundo, porque somente Deus pode tirar a vida. Estamos chegando ao final da nossa aula, esperamos que de alguma forma você tenha sido abençoado e tenha tido um bom aproveitamento aqui durante esses minutos de explanação da Palavra de Deus. Queremos tê-lo sempre conosco, a sua audiência é fundamental para nós. Deus te abençoe. Olá, professores e alunos da Escola Dominical, grande alegria, grande satisfação estar de volta. Nós estamos apresentando as lições da revista que tem como título Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Hoje nós vamos apresentar a lição de número 6, como lidar com a discriminação. O nosso texto bíblico básico está na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 9 e depois versículos 12 e 13. Acompanhem comigo essa leitura. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção dentro de vós mesmos e não vos fizestes juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O texto áureo está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo está fazendo essa recomendação porque certamente havia a prática da discriminação. A sociedade da época dele também era uma sociedade estratificada, isto é, dividida nas suas classes, assim como ocorre nos tempos atuais. Contudo, ele diz de uma maneira muito clara que para Deus não há distinção, não há diferença entre as pessoas. O Senhor nos vê pela ótica da igualdade. Todos somos um em Cristo Jesus. Por isso essa lição trata exatamente desse assunto, a questão da discriminação. Como a ética cristã trata este tema?
ela é clara em nos dar parâmetros de ação em relação a ela? Certamente, nós vimos esses textos bíblicos e fica muito claro que a Bíblia condena o preconceito e condena a discriminação. O preconceito é aquela ideia preconcebida que permanece na pessoa durante um tempo indeterminado. Esse preconceito fica ali guardado, fica latente, sem uma manifestação clara no sentido prático, até que haja uma circunstância em que aquela ação preconceituosa vem à tona. Já a discriminação constitui-se no ato de separar ou distinguir as pessoas. Resumindo, discriminação é a materialização do preconceito. Como é que o preconceito torna-se algo concreto na vida das pessoas? Exatamente quando surgem situações em sua volta que vai exigir dela a emissão de valores. Agora, a discriminação ela acontece quando o preconceito é concretizado, quando ele é colocado em prática. O tópico de número 1 da nossa aula fala sobre a discriminação religiosa. Nós vamos dividir o tema desta aula, isto é, como lidar com a discriminação religiosa, em 3 tópicos principais. A discriminação religiosa, a discriminação racial e a discriminação social. A discriminação religiosa talvez seja uma das formas mais antigas de discriminação. Então, porque o ser humano é um ser religioso. Desde as suas origens, de alguma forma, ele já praticava algum tipo de culto, algum tipo de religião. E lá nos primórdios, isso é uma característica da questão religiosa. Quando o ser humano assume um segmento religioso, ele automaticamente considera que todos os demais segmentos religiosos são errados. Então isso é uma coisa característica da religiosidade. Agora, a discordância em termos das ideias religiosas, ela pode ser vista, em primeiro lugar, como preconceito, ou pode ser visto, de uma maneira legítima, como expressão da liberdade. Então, nós vivemos num Estado de direito. Nosso sistema é democrático. Então, nós temos a liberdade de nos posicionar dentro dos diferentes segmentos religiosos. Contudo, a Bíblia condena a intolerância religiosa. Há um segmento religioso caracterizado hoje pela intolerância. Lá na Idade Média, praticamente todos os segmentos religiosos eram intolerantes. Contudo, hoje, a intolerância é vista eticamente como algo errado. E nós temos o islamismo crescendo no mundo inteiro, contudo, nós vemos o islamismo como uma prática religiosa extremamente intolerante. Nós temos toda uma violência praticada em nome do Islã. E, infelizmente, o islamismo cresce de uma maneira assustadora no mundo. Contudo, precisamos nos posicionar contrários à intolerância não apenas do islamismo, mas de todos os outros segmentos no mundo inteiro. Ainda que creamos nas Escrituras Sagradas e sejamos cristãos, nós precisamos tratar com tolerância a questão da pluralidade religiosa. Nós vamos defender que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o único meio de salvação, contudo, vamos permitir no nosso coração que as outras pessoas também tenham a sua prática de culto. O tópico de número 2 da nossa aula fala sobre a discriminação racial. Os estudiosos das ciências sociais, por exemplo, os antropólogos, os sociólogos, eles dividem a raça humana praticamente em cinco categorias básicas. Os asiáticos, os brancos, os índios, os negros e
os mestiços.